Olá, doutor, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo de marketing médico. No vídeo de hoje, eu vou entrevistar a Silvane Castro, que é uma especialista em gestão de clínicas e consultórios. E para começar esse vídeo, eu vou citar uma frase de Steve Jobs. Concentre-se naquilo que você é bom, delegue o resto. Por que eu falo isso? É muito comum você ver em clínicas e consultórios, principalmente aqueles que estão começando, o médico vestir vários chapéus. Seja o chapéu do médico em si, faz atendimento, procedimento, mas principalmente o chapéu do gestor, do RH, do marketing e até administração desde a limpeza do consultório até o atendimento. Isso é bom? Isso é ruim? Hoje nós vamos falar com uma especialista em gestão de clínica, a Silvane, que tem uma empresa que é a Seven, que faz toda essa gestão de consultório e clínica, e vou mostrar para você como, ao fazer processos, a sua clínica pode terminar o mês, terminar o ano sempre no positivo e não com que você fique atolado de trabalho sem ter o conhecimento necessário de administrar e de gerir um consultório. Por isso, vamos falar com quem é especialista nesse assunto. Eu acho que vai ser muito válido essa conversa de hoje, porque nós vamos falar um pouco sobre as dificuldades que você enfrenta todos os dias no seu consultório e na sua clínica e como, com a expertise da Silvane, nós podemos lhe ajudar. Silvane, é um prazer receber você e antes de mais nada, eu acho interessante você contar um pouco da sua história, o porquê que você atende médicos, clínicas, consultórios, o pessoal da gestão dessa clínica também, o porquê que você está aqui hoje. Me conta um pouco da sua história e essa sinergia da medicina com uma profissional de administração e marketing. Primeiro, eu amo falar disso, porque é meu dia a dia, quem me conhece sabe que eu vivo para trabalhar, porque eu me realizo muito, assim, atendendo essas angústias, né, assim, dos profissionais, dos médicos. Outro dia eu estava no shopping com a minha filha, né, eu tenho uma filhinha, e eu encontrei uma médica, falei oi pra pessoa que me encontrou, me cumprimentei, e ela falou assim, mamãe, você só conhece médico? Mas acho que minha vida é um pouco essa mesmo, assim, eu me realizo muito nisso e eu considero assim que o trabalho de desenvolvimento da Seven, ele é um trabalho de construção, né? Tudo que a gente foi construindo ao longo do tempo foi baseado em relevância, né? Então, assim, se era importante para o médico, a gente procurava se desenvolver, se aprimorar para poder levar o melhor serviço. Então, voltando a essa questão assim das angústias dos médicos, em geral, quando o médico me procura, talvez isso seja um pouco diferente de quando o médico te procura, Vitor, eu imagino, ele me procura sempre porque ele tem uma angústia muito específica que é, Silvane, eu não sei quanto eu ganho. Simples assim. Ele sabe que o dinheiro tá entrando, tá saindo, tá dando para pagar as contas, mas ele não sabe efetivamente qual é a margem de lucro que ele tem, se o que ele tá fazendo comparado aos pares, ao mercado, se tá bom, se não tá, se dá para ser melhor. Ele tem essa dúvida, sabe, em relação à parte assim financeira. Ele tem uma dúvida também em relação ao próprio desenvolvimento do negócio, se existe alguma ideia no mercado que ele possa aplicar na clínica dele para tornar a clínica também mais rentável. Então, em geral, eu sou muito procurada para isso, assim, para fazer essa avaliação da performance do consultório da clínica. Silvane, como eu estou? Estou bem? Dá para melhorar? E responder essa questão, assim, do quanto ele está ganhando no sentido efetivo, né, assim, de margem de lucro, de rentabilidade. E aí, depois que ele organiza a clínica, que geralmente daí para responder essas questões a gente passa por uma organização dos números, né? E aí, em geral, depois que ele se sente assim organizado, aí vem uma segunda demanda. Ok, Silvane, agora eu me sinto organizado, podemos crescer? Aí começam a entrar outras demandas de marketing, desenvolvimento de mercado. Então, em geral, a gente passa por essas duas fases, organização e depois o crescimento, o desenvolvimento. Certo, que eu acho. Para o médico que está assistindo esse vídeo, a gente já conversou em off aqui, você já desenvolveu algum processo que caiba para a maioria das clínicas, um processo do tipo pré-atendimento e pós-atendimento, que nos seus treinamentos, na sua consultoria, que você passa para esses médicos, o que você tem para falar para esse médico que está em casa? Quais são os processos que ele tem que estar atento para quando for organizar a sua clínica ou o seu consultório? Olha, Vitor, como você mesmo mencionou, a palavra é processo, né? E processo não funciona sem o envolvimento de pessoas.
E a gente também não vai fazer funcionar um processo com pessoas se a gente não tiver o produto, que no nosso caso são os serviços. Então a gente tem que, no mínimo, organizar esse composto de marketing. E muitas vezes o médico ele se cobra muito, eu deveria saber o que fazer com a minha clínica porque eu sou o dono, eu sou o médico, mas esse médico ele se formou para ser médico. Então eu acho que isso abre um leque de oportunidades para os administradores, para as pessoas que trabalham com gestão, para contribuir, né, com os médicos que desejam ser a cada dia mais médicos, Então essa questão assim de processo, como que a gente trabalha em geral? Seven Medical nasceu, que é um software, né? Seven é o nome da nossa empresa, Seven Medical é o nome do software especificamente. Justamente porque no meu trabalho de gestora, eu ao longo do tempo ajudei muitas empresas de software a desenvolverem os seus softwares baseado nas demandas e nas necessidades dos médicos. E cada software tinha uma parte importante do que a clínica necessitava. Até que então, depois de tanto pesquisar e bater cabeça e conectar vários sistemas dentro das clínicas, eu falei assim, não, deixa eu me aventurar, né, e desenvolver um que tenha tudo o que eu entendo que uma clínica precisa para poder ter um processo linear. Então, para que Seven Medical nascesse, nós mapeamos, isso foi fruto, não é uma coisa que exista em livro, isso é fruto realmente assim, de mais de 10 anos de experiência. Nós mapeamos 10 processos, hoje em dia a gente não chama mais os setores de setores, a gente chama mais de processos, né? Então, como se fossem 10 setores, que são 10 processos, e quais são os pontos de contato que esses setores ou esses processos precisam ter. Porque nós identificamos que uma das grandes falhas das clínicas, onde elas erram muito, é porque os processos, eles são fragmentados. Então a gente tem muito retrabalho, muita informação que se perde, porque eles não são conectados. E para você conseguir conectar um setor ao outro, eu já vou te dar exemplo, são necessárias ferramentas. É necessário ter uma ferramenta robusta. Então, por exemplo, muitas vezes eu tenho lá um sistema, né, que o mercado oferece muitos sistemas de agendamento clínico, né, uma agenda boa, um prontuário muito bom, o mercado é cheio dessas ofertas que são excelentes. Mas quando isso precisa gerar uma informação para o setor financeiro, aí a gente já começa a ter alguns problemas, porque esses sistemas que são muito bons na área clínica, eles muitas vezes são rasos na questão da gestão financeira. Então, uma informação básica que o médico deveria saber diferenciar, ele muitas vezes não sabe nem que existe essa diferença. Então, por exemplo, o que eu faturo, o que eu vendo, é diferente daquilo que eu recebo. Que aí a gente começa a entrar em relatórios de vendas versus fluxo de caixa. E hoje, não ter uma gestão de fluxo de caixa numa clínica é fatal. Aí a gente já começa, entende, assim, a ter essa história. Será que minha conta está fechando? Né, minhas margens estão boas? Justamente porque eu não tenho um sistema que me atenda nisso. E aí as clínicas, para poder compensar essa deficiência, elas mantêm um software de agendamento, aí vem o consultor e sugere um de gerenciamento financeiro, e aí eu começo a ter o cadastro do cliente lá na agenda, o cadastro do cliente no financeiro, eu já começo a ter retrabalho, eu começo a ter informação divergente, as coisas não estão conectadas. Então, além de muitas vezes a clínica não ter todas as ferramentas, muitas vezes elas não se falam, elas não conversam. Então a gente desenvolveu o Seven Medical para ter isso tudo mapeado. Se eu te mostrar, que nem caberia aqui, o fluxograma que deu origem a esse software, ele tem literalmente, que a gente já imprimiu, inclusive, que é material de estudo nosso aqui, ele preenche essa parede aqui, sabe, assim, com todos os pontos. Então isso justifica por que muitas vezes o médico ele tem dificuldade em gerir a própria clínica. Porque muitas vezes falta para ele, inclusive, a realidade, a visão real, sabe, do que é uma gestão. Então, pelo que eu entendi, para que o médico, para que essa clínica suba de nível, o interessante não é fragmentar esses softwares que ele tem, que tem inúmeros no mercado, como você disse. O que mais tem é software de agendamento e de confirmação, um software que tem um prontuário, mas não, um software completo para que ele consiga gerar. Eu acho isso incrível. Já é sair na frente do mercado. Essa é a diferença quando você tem um software com foco em gestão. Porque realmente assim, todos os processos eles são conectados. Certo. E aí a gente falou um pouquinho sobre processo e eu mencionei que também são necessárias pessoas. Então, por exemplo, quando a gente implementa Seven Medical numa clínica,
necessariamente a equipe tem que passar por um treinamento, porque hoje eu já admito chamar CV médico de software, porque até há pouco tempo atrás eu só admitia chamar CV médico de método, entende? Assim, porque é um processo mesmo, assim, de você entender, por exemplo, eu vou agendar. Existe uma forma correta de ser agendada, sabe? Existe um método para que isso aconteça. Eu vou confirmar o paciente. Existe também um método para que isso aconteça. Eu vou fechar um orçamento daquilo que é particular para o meu cliente, ou eu vou fazer um faturamento de convênio para o meu cliente, para o meu paciente. Eu vou fechar e enviar isso para o setor financeiro. E quando eu falo setor, pode ser uma pessoa atuando em várias áreas, porque é muito comum a gente implementar CV Medical para um consultório, onde eu tenho a figura, muitas vezes, de uma secretária exercendo vários papéis. É possível também, só que é muito importante que ela saiba em que momento ela está. É como se fossem várias caixinhas e ela tem que ir preenchendo cada caixinha. Então essa parte assim, de ter a ferramenta, de ter o processo definido, a pessoa ter clareza do que ela tem que fazer, é fundamental. Sem falar que ela tem que ser treinada para isso, porque é muito comum a gente encontrar secretárias, como esse exemplo, que elas exercem esses múltiplos papéis. Ela atende, ela confirma, ela fatura, ela gera o financeiro. Aí a gente tem a questão do médico que tem a dúvida, será que eu estou seguro em relação ao meu controle financeiro? Aquilo que eu atendi é realmente aquilo que eu recebi? Então, como você controlar tudo isso sem ferramenta? É inviável. Então, no meu processo de consultoria ao longo dos anos, eu sempre fiz isso muito baseado em planilhas, em desenvolver assim, os processos, métodos para as clínicas. Até o momento que eu falei assim, não, chega disso, tá na hora da gente subir para o próximo nível. Certo. E aí o pessoal, por exemplo, o médico liga aqui na Seven, quer contratar o serviço de vocês. Vem um sistema fechado, vem um treinamento junto com esse sistema, vem um acompanhamento de não sei quanto tempo que é esse acompanhamento. Detalhe um pouco como que é esse serviço que vocês prestam, justamente com o sistema. Como funciona essa integração? A gente tem um consultor, né, de contas que ele vai entender primeiramente assim, qual é o momento, né, o contexto desse médico, do consultório ou da clínica, quais são as maiores necessidades. Depois disso, ele vai ter acesso a uma parte de treinamento online, digital, porque hoje a gente atende o Brasil todo. E fora esse mecanismo digital, automatizado que a gente tem de implementação, que são os cursos online, nós temos também o consultor físico, né, que ele pode dar sequência. Então, se a clínica ela quiser um apoio, né, de uma figura mesmo, de uma pessoa, de um consultor, também vai contar com a Seven nisso. E Silvane, vamos falar um pouco de gestão. Qual é o principal desafio que você vê hoje em um consultório, principalmente uma clínica bem estruturada, na questão de gestão? Se você pode me falar um ponto que você vê que é um grande desafio hoje, que ainda não há muitos profissionais bem treinados para a área, ou o próprio médico não consegue realmente sozinho conseguir gerir isso? Você tem algum ponto? Eu acredito que sim. Eu penso que, da mesma forma como o médico, ele é um especialista para cuidar da saúde das pessoas, eu penso que um ponto hoje das clínicas, que está fazendo parte do amadurecimento, é a clínica enxergar que para que tudo funcione bem, ele também precisa de um especialista em gestão. Né? Então, assim, essa visão de que a secretária ela pode resolver tudo, ela está sendo colocada em xeque. Sabe, assim, pelo mercado, de uma forma geral, porque a gente está passando por um período assim que está sendo necessário a clínica se profissionalizar para se manter no mercado. Então, você ter a presença de um gestor que seja um gestor que a gente chama, né, de terceirizado, que ele venha, ele poucas horas na semana, no mês, para poder colocar o olhar dele sobre os processos, colocar o que a gente chama assim a clínica no trilho, né? É importante, ou ter um gestor contratado. Existem vários formatos hoje em dia de você ter um gestor dentro da sua clínica, para que isso se torne algo viável, né? Mas é algo fundamental. Então, ter a visão de um especialista na clínica é muito importante. E eu acredito que outra questão que é muito importante é realmente assim, o médico, ele entender a amplitude da gestão. Eu costumo usar um exemplo de que o gestor, ele precisa ser um malabarista de pratinhos, sabe? Assim, porque a gestão, você tem muitas áreas. Então, é como se fosse cada pratinho ali girando. E você tem que ter energia e você tem que ter, sabe, disposição para toda hora você tá fazendo os ajustes necessários para aqueles pratinhos
para que aqueles pratinhos continuem no ritmo correto, que continuem lá sem cair e quebrar. Então, muitas vezes a gente tem um médico que é muito especialista e falta nele essa visão sistêmica, né? Então, é você enxergar o todo a partir das partes. Isso é muito importante, inclusive na hora de você contratar um gestor, ou se o próprio médico quiser desenvolver esse papel, ele entender que ter habilidade de visão sistêmica é fundamental. Não, perfeito. No teu exemplo, você usou os pratos que o médico roda. Eu sempre falo nos vídeos a questão dos chapéus, que o médico geralmente está acostumado a ser médico, atender, fazer procedimento, cirurgia, coisas do tipo, e aí ele abre um consultório e acha que é só ser médico e se depara de uma hora para outra com outros cargos, RH, gestão, a gestão contabilidade, marketing, gestão até de limpeza, administração e de uma hora para outra são competências que ele não foi treinado ao longo do tempo e que até assustam. E um software que faça isso para você ou um profissional que faça isso para você é realmente muito importante para que o seu tempo você consiga despender quase todo com a medicina. Silvana, eu tenho uma dúvida, e o médico eu acho que do outro lado também tem essa dúvida. Ele liga aqui e contrata vocês. Quanto tempo geralmente dura um acompanhamento, uma consultoria para a gestão dessa clínica? E outra coisa, você tem algum exemplo de clínica que fez esse trabalho no passado e que cresceu? Ou algum médico que também que fez isso e hoje a carreira dele, como diria, está bombando, ele tem muitos pacientes e ele consegue hoje ver o fruto disso? Porque o médico talvez assiste e ele fala, tudo bem, eu preciso ter esse gerenciamento, essa gestão na minha clínica, mas ele não consegue enxergar o porquê disso lá no futuro. Talvez ele ache que isso vai mudar uma coisa ou outra, bem pequena. Você tem algum exemplo de clínica que cresceu, que dobrou de tamanho, que triplicou? Sim. Então, começando pela questão do tempo, né, que você me perguntou, vai depender do serviço que ele contratar da Seven, porque nós temos desde treinamentos, né, então, por exemplo, um treinamento de excelência no atendimento, que eu sigo uma metodologia chamada Jornada do Paciente, a gente treina todo o time em 4 horas, e é um treinamento assim bem experiencial, as pessoas, elas realmente são envolvidas, e é um treinamento que eu gosto muito de aplicar, porque basicamente todo o setor de atendimento da clínica sai com um plano de ação para ser executado. Então ele é bem teórico e prático. Eu gosto muito dele, assim, acho que o resultado dele é incrível e a gente tem muitos depoimentos, né, em relação a isso. Então esse é um modelo, a gente também tem o treinamento para médicos, inclusive da parte assim, até de negociação para médico, né, de como o médico performar melhor, né, nessa hora que às vezes estremece um pouco, né, de entender que o atendimento dele tem um viés também comercial, porque muitas vezes quando a gente fala a palavra vendas para médico, o médico ele pensa assim que a venda ela tá limitada à barganha, né, preço e desconto. Claro. E negociação é muito mais do que isso. A gente tem uma pegada muito mais assim de entender comportamento do paciente, comportamento de gente, sabe, da experiência do paciente. Então é muito mais amplo e é um tema também que eu gosto muito de desenvolver assim com os médicos em geral. Então a gente tem esses formatos de treinamento que eles em média duram até 4 horas, né? Nós temos o sistema de consultoria in loco, que realmente é um trabalho mais restrito. Hoje na Seven basicamente sou eu quem assumo esse papel. Eu costumo dizer que nesse momento eu sou mais uma consultoria bistrô, assim, né, boutique, porque é um trabalho gourmet, um trabalho 1 a 1. Então eu tenho clientes de consultoria que estão comigo assim há mais de 5 anos, né? Que já se tornou, eu costumo dizer que nem é mais consultoria, é mais mentoria, porque a gente já passou por todo o processo de organização, desenvolvimento de unidades de negócio, marketing, e a gente então continua no trabalho de manter os pratinhos girando, certo. Muito mais nesse aspecto. E tem a questão do software, que é um lado mais prático e objetivo da consultoria, que é mais digital mesmo, é você realmente colocar um método para funcionar dentro da clínica, colocar a clínica dentro de um trilho, né, para poder funcionar. E essa implantação, ela não dura mais do que 3 meses, né? Então, a consultoria com o consultor, ela pode durar no mínimo 4 meses e persistir durante um tempo maior, de acordo com os resultados. E o software, que é uma coisa mais objetiva. Em relação a resultados, é uma parte assim da qual eu gosto de falar muito, assim, sobre isso, porque nós temos clínicas que já alcançaram os 7 dígitos,
A gente tem clínica, sim, nós temos clínicas que hoje, né, a gente começou com um profissional num consultóriozinho, hoje está 7 vezes maior, já, vou falar aqui de Belo Horizonte, né, já se posicionando entre os 5 maiores da cidade, num espaço de tempo de 3 anos. Então, assim, o trabalho ele é muito personalizado, o resultado ele não é do consultor, na verdade o resultado do médico é o meu resultado, claro. Né? Então existe também uma questão muito assim de sinergia, sabe, Vitor? Assim, eu tenho muito esse olhar, assim, de entrar num projeto e primeiro eu tenho que acreditar nesse projeto, aí depois a coisa flui. E esse médico geralmente se mantém fiel, né? Porque se ele vê crescer, não tem por que ele parar com esse serviço. Sim e não. Muitas vezes é necessário também que a gente dê alta pro médico. Então, por exemplo, uma clínica que às vezes começa pequeno, o papel do consultor ali, 1, 2 vezes por mês, né, que geralmente eu atendo por turno, ele é fundamental, mas se torna muito importante, às vezes você também, assim, desmamar um pouco o cliente, você colocar um gestor, porque muitas vezes eu entro com a consultoria sendo essa gestora pontual, né? Só que o trabalho ele cresce, ele se organiza e o médico entende, não, agora tá na hora de ter um gestor full time. Então aí sim a gente organiza o organograma, coloca uma pessoa de liderança lá, coloca essa pessoa, né, dentro de um método de trabalho e ok, a coisa segue. E a Seven em si, eu notei que eles fazem um trabalho incrível com o médico, desde gravação de conteúdo, vocês gravam conteúdo do médico, de acordo com a especialidade dele, gravam vídeos, todo o trabalho de mídia social, o site também é feito aqui. Isso. Vocês prestam esse serviço para o médico também? Isso. Como eu te falei, a Seven ela foi um trabalho de construção, né? Eu sou formada em administração e marketing e trabalhei na indústria farmacêutica como gestora de marketing há alguns anos. Foi um trabalho assim incrível que eu gostei muito de desenvolver. Foi uma escola, a indústria farmacêutica é uma ótima escola, né? Especialmente no aspecto comercial, de números, né? É incrível, né? Nessa época a gente chegava a treinar equipes assim de 70 vendedores, então foi um trabalho que eu gostei muito de fazer. Então eu conectei essa expertise com a parte clínica também, porque conforme eu te falei, o médico quando ele geralmente chega pra gente, ele em geral chega com uma demanda de organização da clínica, mas depois de tudo organizado, ele pensa, poxa, o que eu preciso fazer agora para poder crescer? E aí entra o marketing. E como na área de saúde nós temos, o que a gente mais tem são restrições, então é um marketing muito especializado, que a gente tem que, né, Vitor, me dar aula disso, né? São muitas as restrições. Então eu costumo dizer assim que o que nos sobra, graças a Deus, é o marketing de conteúdo. Então certo. A gente tem o núcleo aqui na Seven de marketing de conteúdo, de inbound marketing. Então nós desenvolvemos o inbound marketing, a parte de gestão de conteúdo para os médicos, incluindo redes sociais, o marketing digital como um todo. Exatamente. Uma dica para você que é médico, uma dica que eu repito sempre, esse marketing que até pode ser chamado de responsabilidade social, que é o marketing que eu acredito que dá certo para o médico, que é, trocando em miúdos, um marketing de conteúdo, mas para você pensa como algo de responsabilidade social. Você tem um conhecimento que a maioria da população não tem, e essas pessoas têm uma demanda por esse conhecimento. Por exemplo, conhecimento clínico, conhecimento cirúrgico, de pós-cirúrgico, conhecimento de fármacos, indicar. Você não pode fazer essa indicação na internet, mas escrever um texto, gravar um vídeo sobre isso, você pode, e esse marketing dá certo, porque ele consegue alcançar o paciente em quase todos esses 5 níveis, essas 5 etapas de onde o paciente permeia, que é desde a etapa onde o paciente surge a necessidade, onde ele sentiu uma dorzinha, então ele vai procurar uma informação básica. Um segundo momento, onde ele vai procurar um tratamento para essa dor. Depois um terceiro momento, onde ele vai procurar o médico. E quando você cria conteúdo, por exemplo, como a Seven ajuda você a criar em vídeo, em texto, você consegue alcançar esse paciente nos diferentes níveis dessa etapa de busca do paciente. Isso é super importante para você. Silvano, então, um prazer fazer essa entrevista aqui contigo, porque você tem muito a acrescentar para o público. Eu acho que eu vou ter que fazer uma segunda, depois uma terceira. Obrigada. Um dia outro, porque tem muita coisa. Assim, para quem quer contratar, por exemplo, o serviço da Seven para fazer uma consultoria em gestão, ou para quem quer contratar o marketing, ou também para quem quer contratar o software, quais os contatos, como as pessoas te encontram? Isso.
Podem nos encontrar através do nosso site www.sevengestão.com.br e através também do nosso telefone, que nós teremos aqui o maior prazer que a gente vai deixar aqui embaixo, né? Tá aqui, ó, como vocês podem ver. Nós teremos o maior prazer em atender. Tá certo. E vocês estão em BH, mas fazem atendimento a nível de Brasil? Isso. O que está nos possibilitando agora gerar esse alcance justamente ao nosso método, né, automatizado, que é o Seven Medical, e também as consultorias, os treinamentos assim de forma pontual. Certo. Se você puder deixar um último recado para o médico que está nessa angústia, que acabou de abrir o seu consultório, a sua clínica e viu que não é simples, assim, que viu essa onda vermelha de contas, de fluxo, de demanda e não sabe como lidar com isso. Qual seria essa última mensagem que você pode deixar para esse doutor? Assim como todo médico recomenda para o seu paciente que nos primeiros sintomas procure um médico, né, para cuidar da sua saúde, eu também recomendo da mesma forma. Nos primeiros sintomas de dúvida em relação ao desenvolvimento da carreira, planejamento estratégico ou dificuldades na gestão do consultório, procure um especialista. Pelo menos para trocar, sabe, uma ideia em relação, né, ao que está sendo percebido, as angústias, né, em relação às dúvidas, procure um especialista. Porque realmente isso vai contribuir muito para que o processo de desenvolvimento assim, ele passe por uma aceleração. Isso eu tenho bastante segurança em dizer. Certo, doutor? Como você pode notar, ninguém chega longe sozinho. E principalmente acompanhado de um especialista, você pode chegar longe. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe um comentário aqui abaixo, curta. Também me siga nas mídias sociais, procura a Silvane para te ajudar, a Seven Gestão. E do mais, um grande abraço, um prazer falar contigo novamente.